Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Este é o Podcast Sem Fronteira, um podcast que tem uma missão, uma intenção de realizar divulgação científica, de trabalhos, de pesquisas, de discussões acadêmicas relacionadas à geografia e às ciências humanas. Na retomada do nosso podcast, hoje vamos conversar a respeito do neoliberalismo, financiarização e políticas públicas. E para que a gente possa estabelecer esse nosso diálogo, a nossa conversa, eu recebo a minha convidada, a professora doutora Carla Hirsch. Carla, seja bem-vinda ao Podcast Sem Fronteira. Fica à vontade aqui para a gente poder conversar um pouquinho a respeito desses temas aqui. Obrigada, obrigada pelo convite. Espero que todo mundo aí consiga aproveitar um pouco das questões que a gente vai tentar extrair e debater aqui no podcast, pessoal. Bom, é isso, né, gente? Neoliberalismo, financiarização e políticas públicas, temas em evidência, temas mais do que nunca atuais, né? Debate necessário. Bom, antes de começar, então, as nossas conversas aqui, as minhas perguntas que eu tenho, Carla, para te apresentar, enfim, eu gostaria de apresentar a nossa convidada, né? Carla é docente do IPUR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando na graduação em Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social, e é professora permanente da pós-graduação em Estrito Sensu em Desenvolvimento Territorial e Políticas Públicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro e atuou, além do ensino médio, né, na pós-graduação Lato Sensu em Educação e Direitos Humanos e na pós-graduação Lato Sensu em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade. A Carla é graduada em Geografia, mestre em Geografia, ambas formações pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é doutora em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR da UFRJ. E ela atua principalmente com os temas do ensino de Geografia, Geografia Política, Geografia Econômica, Desenvolvimento Brasileiro e Planejamento Urbano e Regional. Bom, Carla, a nossa conversa aqui agora gira em torno de 3 discussões, né? E apesar de a gente poder separar elas conceitualmente, me parece que quando a gente vai pensar a dimensão prática delas, a gente vai pensar a materialização delas, elas se tornam indissociáveis, né? A gente vai conversar um pouco sobre neoliberalismo, financiarização e políticas públicas. Talvez para a gente conversar a nossa conversa, eu gostaria de te questionar a respeito de como tu entende principalmente o neoliberalismo e a financiarização. O que é o neoliberalismo, o que é a financiarização sob a perspectiva dos teus trabalhos? Oi, Everton. Então, começando eu pelo acho fácil, assim, né? Algo bem tranquilo, bem fácil, assim, né? Debater o conceito. eu acho bom, como você falou, são processos que eles são muito imbricados, assim, que estão completamente relacionados, né? É importante entender eu chamo do processo, né, de neoliberalização, porque é um processo que está imbricado com a emergência da lógica das finanças, né, essa maior integração, né, do meio técnico, científico e informacional, que permite uma aceleração dos processos. Né? Então, a globalização neoliberal está, na verdade, associada a novas estratégias de acumulação, né? A projetos hegemônicos, a transformação de blocos no poder, a construção de blocos históricos. Né? A globalização em si, né, ela não provoca nada. Né? O que provoca é a ação de agentes que atuam, né, em diversas arenas, né? E uma dessas principais arenas é o Estado. Né? É importante a gente ter essa compreensão de que o Estado não é um agente, o Estado é uma arena, que é extremamente disputado, e isso aí a gente vê, né, no caso brasileiro, de 2 em 2 anos, as diversas arenas do Estado sendo disputada, né, nos seus diversos poderes e tudo mais, e isso não é trivial, isso é fundamental para a gente entender esse processo, né, da neoliberalização. Né? Então, é importante a gente não reificar a globalização, não reificar
o neoliberalismo, porque são processos que se acionam, né, e são articulados através de agentes. Então, não é o Estado como tal que se adapta, né, à globalização ou à neoliberalização. Existem forças específicas que operam no Estado ou distanciadas do Estado, né, que são agentes dessa reorganização, né? Eles alteram políticas, aparelhos de Estado, arquiteturas institucionais, escalas de intervenção, né? Marcos legais que viabilizam que novas fronteiras, né, da apropriação pelo capital sejam expandidas. Eu tenho trabalhado muito com a questão do saneamento básico como uma nova fronteira, né, de apropriação do capital, né? Né, e essa inter-relação entre o sistema estatal e outros espaços de poder social, político e econômico. Né? Alguns autores também trabalham muito a dimensão da subjetivação da lógica do neoliberalismo, né, na vida das pessoas, como que as pessoas já atuam, né, com seus mecanismos intelectuais já são educados para pensar dentro de uma lógica neoliberal, porque o neoliberalismo ele está, né, ideologia, né? Então, e essa ideologia se viabiliza através de processos que são acionados por diversos agentes, corporações, enfim, né, dentro ou através do Estado, orbitando em torno do Estado, né, e que está diretamente relacionado com as dinâmicas da nossa vida, né. É importante, não, a gente sempre meio que educado assim a pensar. É muito comum a gente pensar num dualismo, né, num dualismo Estado versus mercado, né, como se fossem dois polos de oposição. Só que na verdade, né, a gente tem que pensar. Eu penso mais, né, na linha do Polanyi, né, pensando sociedade versus mercado, porque muitas vezes o próprio Estado é uma arena onde se expande essa lógica neoliberal que a gente vai aprofundar agora ao longo aqui dessa nossa conversa. Né? E pode falar. Não, interessante isso que tu aponta, né? Às vezes a gente vai construindo algumas dicotomias e isso toma conta da opinião pública e isso se torna algo corrente, vira quase senso comum, né? Essa ideia, por exemplo, de mercado versus Estado, né? Interessante esse ponto que tu nos aponta. E eu acho importante para entender, para ver como é que está tudo imbricado, né? Pensando na globalização neoliberal, né, nesses processos, eles estão relacionados a novas estratégias de acumulação. Né? E o que são essas novas estratégias? Se a gente for pensar ao longo da história do sistema capitalista, né, a gente vai ver que, em boa parte dela, a principal estratégia de acumulação era aquela fórmula do K-M-K', né? Que é capital produzindo mercadoria, gerando valor, e o K', né, enfim, esse capital a mais gerado através da produção de mercadorias. Se a gente for parar para pensar no que é essa lógica financeira, essa lógica financeira muda essa fórmula, né, de estratégia de acumulação, né? Passa direto do K para o K', né? E como é que faz isso? Como é que abole a mercadoria, né? Sinceramente vai abolir, mas é quando tem uma primazia dessa lógica da produção dessa nova estratégia de acumulação através de capital portador de juros ou capital fictício, né? Esse capital portador de juros, né? Enfim, como é que eu coloco capital e consigo mais capital? Juros, né? Quem faz isso? O sistema financeiro, a agiota, enfim, né? Ou capital fictício, né? Que é o direito que os proprietários de títulos têm sobre um valor futuro a ser gerado. E isso não necessariamente, né, tem a ver com a produção de mercadoria. Pode ter a ver, por exemplo, se eu tenho títulos da Petrobras. Né? Se a gente for parar para pensar, e essa é uma lógica que se sobrepõe cada vez mais, né? Se expande muito nos anos 90, enfim, a quantidade de empresas que você é da mesma geração que eu, você viu muitas empresas, né? Que no final era marca tal, empresa tal, LTDA, que é de capital limitado, né? E hoje em dia é muito raro você ver uma empresa de capital limitado, você vê SAs, né? Sociedades anônimas, né?
que é um pouco dessa, uma forma da gente visualizar como que tem esse imperativo da lógica da financiarização, inclusive na produção, né, no que seria a produção. Mas, enfim, esse capital fictício, que é esse direito dos proprietários de títulos sobre um valor futuro a ser gerado, não necessariamente passa pela produção de mercadoria, né, ou de algum produto específico, né, tentando traduzir uma linguagem mais simples assim, né? Muitas vezes o capital portador de juros, sempre praticamente, o capital fictício, eles estão muito externos à relação, à produção efetiva de valor, né? Se eu for pegar, por exemplo, a Petrobras, se eu pegar o lucro de um determinado período da Petrobras, ou de a maior parte das empresas que são SAs, né, é muito comum que as empresas, elas, dentro desse lucro, elas recomprem ações delas próprias, porque como é SA, você não acompanha quem é que está comprando, quem é que está vendendo, você não sabe exatamente quem comprou e quem vendeu. Quando você está acompanhando a bolsa, né, você vê, olha, tem muita gente comprando ações daquela empresa, então ela deve dar uma garantia de lucro solvável para quem está querendo especular nesse ramo aí financeiro, né? Então, é muito comum que as empresas elas comprem ações delas próprias para gerar uma valorização dessas ações, para criar essa impressão de que a empresa está saudável, né? Ela devolve cerca de 30%, 40%, cada vez mais, isso que é assustador, cada vez mais desse rendimento dela num período para os acionistas, né? E ela investe muito pouco na produção, cerca de 14%, 15%, 10%, dependendo do período, né? Na própria produção. Então, não necessariamente esse capital fictício ele vai ter um lastro numa riqueza real gerada, né? Por isso que a gente chama ele de fictício, né? Porque é uma promessa, né? Que quem tenha títulos de determinada ação não quer saber como veio esse recurso, né? essa acumulação de capital, quer saber que vai cair na sua conta. Então, se foi vinculado à produção ou foi vinculado à especulação, né? Ao cassino, que é a lógica financeira, não interessa. E essa é uma lógica cada vez mais presente, né, no sistema, né, econômico, no sistema da produção de tudo, né? Por exemplo, a lógica do KM Calinha, né, ela está muito vinculada a uma estratégia de médio e longo prazo, porque se eu sou um capitalista, né, e eu vou fazer um investimento produtivo, que é esse investimento KM Calinha, né? Vou produzir alguma coisa para gerar mais capital, mais, né, recurso em cima daquilo que eu investi, eu vou ter que imobilizar esse valor em alguma coisa. Né? Se eu vou abrir uma padaria, se eu vou abrir uma empresa de pote plástico, do que quer que seja, eu vou ter que ter uma empresa física, eu vou ter que contratar funcionários, eu vou ter que ter toda uma equipe, desde a limpeza até, enfim, a parte jurídica, não sei o que lá, e a produção, e isso envolve uma imobilização do capital por um certo tempo, até eu conseguir o calinha. Né? Essa lógica financeira, não. Se eu tenho 100 mil reais, né? Eu posso fazer um investimento produtivo, vou abrir uma padaria, vou imobilizar esse recurso durante um tempo, ou vou, sei lá, eu sou uma grande empresa, vou fazer alguma coisa, mas que eu vou imobilizar esse capital. Isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar recolhimento de impostos, né? Que essa lógica produtiva é que faz a máquina girar, né? Que gera emprego, renda, recolhimento de impostos, uma série de coisas que vai permitir uma série de funcionamentos sistêmicos, né, e acionados também através do Estado. Agora, se eu sou um capitalista e pego esses 100 mil, em vez de abrir a padaria e gerar emprego, essa coisa toda, e eu pego e invisto, eu vou comprar ações das americanas, talvez eu me dê mal, né? Mas o que eu quero saber não é
como eu quero saber que esse dinheiro aí vai me render tantos por cento ao mês, não me interessa como. Se para conseguir esse dinheiro a mais que a Americanas vai me retornar, ou a Petrobras, ou qualquer empresa, né? Se para ela me retornar o que ela promete, né, ela vai fazer corte de custos, né? Ela vai demitir pessoal, em vez de fazer investimento produtivo, não me interessa, eu não quero saber. Eu quero ter aquela promessa de lucro futuro de volta. Uhum. Né? E essa é a lógica do capital financeiro que está cada vez mais presente em todas as instâncias da vida. Uhum. Né? Então, esse processo de neoliberalização ele está muito ligado a isso, porque tem a ver com essas novas estratégias de acumulação. E qual é a atual nova estratégia de acumulação hegemônica, né, que está presente em tudo, até na loja, até no sistema produtivo, sei lá, a Ford, as empresas que são vinculadas à produção, né, todas são SA. Uhum. Né? E todas têm esse compromisso com os acionistas. Inclusive empresas públicas, né? Inclusive tá empresas públicas. Aqui, né? Em 2022, antes das eleições, para tentar agradar um determinado segmento social muito detentor de capital, a Petrobras ela fez um adiantamento do retorno dos acionistas imenso, né? 2022, a gente sabe qual era o contexto político, essa coisa toda, né? Contexto de eleições, taraná. Ou seja, esse retorno adiantado do investimento do retorno aos acionistas foi tirado da produção, do que poderia ter sido investido, sei lá, em tecnologia e um monte de coisas que, enfim, é importante para uma empresa que é uma das maiores petrolíferas do mundo, brasileira, né? Uhum. É muito interessante a gente pensar essas estratégias de acumulação, como tu apontou, né, Carla? Enfim, eu acho que a gente pode datar isso, ou pelo menos construir alguns marcos históricos para pensar como isso se relaciona com o nosso contexto brasileiro, né? E, enfim, né, como isso se materializou, digamos assim, as SAs já são um exemplo de materialização, né? Que tu trouxe. Sim. Mas, enfim, talvez gostaria de ir nessa direção, assim, de te perguntar um pouco de quais são os marcos históricos da presença do neoliberalismo no Estado brasileiro, enfim, e da financiarização relacionada ao nosso contexto aqui nacional, né? Não sei se tu tem algumas referências que tu poderia nos dar, de alguns marcos. Sim. Bom, primeiro, só reforçar, né? Esse processo da neoliberalização ele não está relacionado a uma desregulação ou falta de intervenção do Estado. Bem pelo contrário, ele está relacionado com uma forma particular de uma reorganização regulatória, né, que recalibra modos de governança institucionalizados, né, e altera essa relação Estado-economia. Né? Então, tem marcos legais e institucionais importantes, assim, em cada país, né? Porque a neoliberalização ela é desigual, ela é híbrida, ela é padronizada, de reestruturação regulatória em diversas escalas. A gente fala de reescalonamento das atuações também, das corporações, do Estado, né? Então, é importante a gente entender esse processo que tem a ver também com o desmonte do estado de bem-estar social. Uhum. Né? Então, é uma história longa. Né? Se a gente for fazer um resgate histórico, né, tem alguns marcos. A gente chega na Thatcher, assim? Oi? A gente chega na Thatcher? Chega, com certeza. Né? Se a gente for pegar lembrar da construção do processo da construção do estado de bem-estar social, muito vinculado também a uma ordem geopolítica que emerge no contexto de meados e fim da Segunda Grande Guerra, né? Bretton Woods de 1943, enfim, Bretton Woods nada mais era do que era um sistema monetário, né, se instaura um sistema monetário com instituições multilaterais que buscavam mecanismos geradores de estabilidade, né, num contexto de fim da Segunda Guerra Mundial, né, e emergência de uma nova ordem bipolar aí, né, de disputa de um grande concorrente, digamos assim, de corações e mentes ao sistema capitalista, né? Surge a ordem
essa lógica da Guerra Fria e tudo mais, onde existia, de fato, uma grande ameaça ao capitalismo, né? Num contexto de fim da Segunda Guerra e num contexto onde vários países do mundo ainda não tinham sido conquistados sua independência. Se a gente for pegar, por exemplo, em 1947, só tinha 3 países no continente africano que eram independentes. Era um contexto, né, de surgimento, né, dessa organização do terceiro mundismo, da organização dos países não alinhados. Então, existia todo... Bretton Woods ele surge como um mecanismo, um grande acordo, assim, digamos assim, uma articulação para gerar mecanismos de estabilidade dentro do capitalismo, né? Uhum. E não é à toa que é em 1947 também, 49, na verdade, acho, que surge pela primeira vez o termo desenvolvimento como um imperativo global, e desenvolvimento vinculado à lógica capitalista, né? Pela primeira vez, o capitalismo ele se tensiona, né? Ele se tensiona, ele se preocupa com, a gente precisa dar alguma resposta, né? Porque tem um outro sistema que é muito poderoso e que pode ser um caminho pelo qual esses países que estão se articulando, se tornando independentes, ou enfim, né, possam seguir. Então, o capitalismo tem que ser viável, né, os países têm que querer aderir ao capitalismo, então surge o discurso heterodoxo, né, políticas heterodoxas dentro do capitalismo que vão levar aquilo que surge como um imperativo global do desenvolvimento dentro do capitalismo, né, que envolve estabilidade, que envolve uma atuação do Estado. É muito comum, nessa época aí nos últimos anos, surgiu esses discursos de que tudo que é atuação do Estado é comunismo, né? Tenha santa paciência, o capitalismo vinculado a essas lógicas heterodoxas, ela depende do Estado, né? Desenvolvendo políticas de médio e longo prazo, multissetoriais, né, para promover essas políticas de desenvolvimento, que não são necessariamente... no caso brasileiro, por exemplo, a gente teve políticas que foram extremamente conservadoras, mas que promoveram um salto do Brasil no cenário internacional. A gente sai, em 1930, de país primário exportador quase que único e exclusivamente para se tornar uma das maiores economias do mundo 100 anos depois. Né? Então, isso com um dos maiores parques industriais da América Latina, pouco tempo depois. Né? Isso tem a ver com uma atuação do Estado, né, multissetorial, na educação, enfim, gerando mecanismos de fomento, investimentos produtivos. Muito importante, né, lembrar que era um contexto muito vinculado a essa estratégia de acumulação dos investimentos produtivos, KM, Calinha, né? Porque são mecanismos geradores de emprego, renda, enfim, coisas e recolhimento de impostos que fazem esse mecanismo todo girar. Isso tudo aconteceu num contexto de vigência do sistema de Bretton Woods, né, que gerava esses mecanismos geradores de estabilidade, né, a vigência de taxas de câmbio estáveis, políticas nacionais de pleno emprego, cooperação produtiva e financeira entre países, uma série de questões. Bretton Woods o sistema de Bretton Woods acaba em 71, né, onde, quando o dólar, né, nesse período todo, se colocou como a principal moeda do sistema internacional e lastreado no ouro, enfim, e aí, a partir de então, ela garantia soi Joe, né? Não tem mais lastro no ouro, né? A garantia são meus exércitos. Enfim. Mas por que acontece tudo isso? Se a gente for ver nesse cenário, ao longo desse período, de 1930 a 1980, durante 50 anos, países de economia periférica, capitalistas, né, tiveram um crescimento de PIB, um crescimento econômico muito acelerado, perto do crescimento dos Estados Unidos. Mas isso era num contexto de Guerra Fria, então isso era permitido, digamos assim. Né? O crescimento médio de 30 a 80 do Brasil, para você ter uma ideia, foi 5,7%. E dos Estados Unidos foi 1,9%. Ou seja, né? Chega num contexto que não precisa mais dessa estabilidade, e o parque industrial estadunidense já estava perdendo poderio
né? Então, essa estabilidade precisava acabar, né? Então, aí, nesse processo, é sempre importante a gente olhar a geopolítica, né, para entender esse... Não existe economia sem geopolítica, né? Então, é importante a gente entender esse contexto. Aí, em 1979, os Estados Unidos dão um choque de juros, né? Primeiro, 71 acaba com o sistema Bretton Woods, padrão ouro, essa coisa toda, né? E em 1979, o Banco Federal lá dos Estados Unidos ele impõe um aumento significativo na taxa de juros, que, enfim, por um lado, num primeiro momento foi doloroso lá para a economia interna dos Estados Unidos, mas num só golpe, nesse contexto, né, o dólar retoma a hegemonia, né, como moeda central do sistema monetário financeiro, porque essa hegemonia passou a ser questionada desde 71, quando, né, acaba o sistema de Bretton Woods. Então, não precisava mais necessariamente, já que não era lastreado no ouro, já não garantia tanta estabilidade. Muitos países começaram a negociar em outras moedas, e não sei se você tem acompanhado, mas isso tem acontecido atualmente, né? E nesse processo também, os Estados Unidos conseguem deter o processo de perda de poderio tecnológico do parque industrial de lá, né? Porque os capitais começaram a fluir para os Estados Unidos na busca dessas taxas de juros mais altas, né? Aí entra essa lógica do KM Calinha, né, com taxas de juros altas. Quem é o capitalista, ele não tem um compromisso de eu vou investir necessariamente aqui, mesmo que eu lucre menos. O capitalista, ele quer lucrar mais, né? Então, se está fazendo mais sentido, vai dar mais dinheiro para ele investir no sistema financeiro em dólar, é isso que ele vai fazer. Então, aí é um marco importante, né, para esse processo dessa lógica da financiarização, né, e também atrelada muito ao processo de neoliberalização, que tem um dos principais marcos no Consenso de Washington, em 1989. Né? Aí, como vários países passaram a se endividar em dólar, né, em troca de auxílio financeiro por parte do FMI, enfim, e de outras instituições multilaterais muito vinculadas a esse processo, aquilo, não existe almoço grátis, né? Quando um país pega dinheiro emprestado com o FMI ou, enfim, com uma dessas instituições, o que essas instituições pedem não é só o pagamento com o devido juros do dinheiro que pegou emprestado, pede um alinhamento, né? Então, pede uma adequação, Exato, pede um conjunto de uma adequação desses países, dessas economias, a um princípio de regras ortodoxas, né, de estabilização monetária, de reformas estruturais, institucionais, privatizações, enfim, uma série de coisas que pede um alinhamento a um princípio de regras ortodoxas, que é bem diferente do que vários países estavam fazendo no contexto anterior, né, de estabilidade, que era aplicar políticas que a gente chama de heterodoxas, que é essa geração de mecanismos de pleno emprego, de industrialização, né? Não é à toa que o Brasil ele super se desindustrializa nesse contexto depois do alinhamento aí ao Consenso de Washington, né? O Plano Real ele não foi só um plano de uma moeda, foi um plano muito mais amplo, né? Que levou a todo um processo de desindustrialização, porque essa lógica do Estado mínimo em diversas frentes, né? Enfim, e está diretamente vinculado a esse compromisso que várias economias do mundo, sobretudo do capitalismo periférico, assumem com políticas de cunho ortodoxo, né? Enfim, sair falando, enfim. Não, mas não sei se... ótimo, acho que tu nos apresentou um panorama, toda uma perspectiva histórica de construção e geopolítica de estabelecimento dessas ações que vão reverberar no nosso Estado, né? Enfim, o Estado com essa perspectiva neoliberal, como tu citou, enfim, acho que são pontos importantes assim, de a gente trazer. E bom, Carla, hoje, né, trazendo talvez para um período mais atual, né,
Quais são esses modelos de desenvolvimento que tu enxerga no Estado brasileiro e relacionados às políticas públicas, né? Que modelos de desenvolvimento estão em disputa, né? Ou essa perspectiva neoliberal ela se tornou hegemônica e suplantou qualquer outro tipo de perspectiva? Que modelos de desenvolvimento tu enxerga que estão em disputa no Brasil hoje? Olha, assim, pensando no Estado como uma arena, Uhum. né? Eu acho que nessa arena, desde no Brasil se instaura, sobretudo no governo Fernando Henrique, até hoje, um bloco é, com frações de classes Uhum. muito alinhadas com as estratégias de acumulação da financiarização, né? E essa financiarização contemporânea, ela prefere a liquidez dos investimentos do que a imobilização desses investimentos. Né? Uhum. O que isso é aquilo que eu estava falando. Se você vai fazer um investimento produtivo, você imobiliza o seu capital por um tempo até conseguir o calinha, né? E essas frações de classe que são, e, enfim, é muito difícil até falar hoje em dia em fração de classe vinculada a isso, porque o próprio capital produtivo, né, as indústrias automobilísticas, os supermercados, as casas Bahias, né, a padaria da esquina, né, é muito comum hoje essa lógica da liquidez, né, tá muito presente na vida das pessoas. Você vê estudantes na educação, tem gente que fala tem que ter educação financeira nas escolas, aí muita gente acha que educação financeira é ensinar a fazer investimento, né? Só que não se trata disso, pelo menos não deveria, né? Uhum. Então, isso é uma coisa importante, né? Essa lógica, esse processo de acumulação e as lógicas da vida dominados por esses imperativos que são rentistas, onde o capital, como propriedade, né, predomina sobre o capital como uma relação de produção. Uhum. Enfim, isso é uma característica muito forte, sobretudo a partir dos anos 90 no Brasil, que se instaura, né, com muita força dentro do Estado, frações de classe que conseguem pautar o Estado nesse sentido, né? Dentro da lógica do rentismo, e que consegue, inclusive, hoje fazer com que dentro do próprio Estado se gere modelos daquilo que a gente chama de assetização, que é transformar tudo em ativo. Uhum. Coisas que você, tipo, coisas que você não consiga imaginar que possam ser ativos, né? Tipo saneamento. Né? Para mim, a principal que eu tenho estudado agora muito é a questão do saneamento. Uhum. Né? Como que o saneamento virou um ativo, tem se transformado em um ativo através de modelagens planejadas dentro do próprio Estado. Né? Então, eu acho que isso é uma questão assim importante. Então, dentro dessa, por mais que a gente venha na cena política, né, e a gente consiga eleger governos vinculados a processos mais democratizantes, mais vinculados, eu não vou nem falar numa lógica enfim, mais vinculados a uma preocupação com a retomada de um estado de bem-estar social, digamos assim, né? Uhum. Ainda tem que lidar dentro das arenas do Estado com essas forças que eu chamo de forças do retrocesso, na verdade, né? Que vão buscar sempre a hegemonia dos interesses do capital financeiro em vez da construção de um estado de bem-estar social. Uhum. E isso em todas as esferas da vida, dos serviços, dos equipamentos públicos, né? Isso está muito presente. Sabe, Carla, eu estou pensando aqui, por exemplo, no rural, né? A gente está falando da financiarização tomando forma na forma das commodities, né? Da Sim. comoditização, a construção de ativos financeiros e fictícios, muitas vezes, né? Estou pensando aqui, por exemplo, no papel do Estado, por exemplo, numa Embrapa da vida, no desenvolvimento de técnicas e tecnologias, apoiando essa perspectiva. E estou pensando aqui no capital produtivo, que também se torna um capital financeiro, que também se torna aquele que é o proprietário da terra, né? E busca a renda da terra no rural brasileiro, né? Naqueles processos de monopolização, né?
de territorialização do monopólio que a gente vê no espaço rural brasileiro, né? Então, acho que tudo isso que tu tá nos trazendo, assim, tem uma reverberação, ou tem um reflexo, ou tem uma relação direta, melhor dizendo, né? Com diferentes contextos, né? Tanto regionais, mas também nessa relação cidade-campo, né? E eu Sim, sei, e os teus trabalhos vão muito mais na direção do espaço urbano, né? E talvez eu gostaria de te perguntar um pouco a respeito disso, né? De como isso rebate, como isso chega no espaço urbano, né? Acho que a questão do saneamento é um ponto importante da tua análise, né? Então, enfim, estou pensando a partir dessa perspectiva do rural, mas queria pedir para te trazer essa discussão um pouco para a questão do espaço urbano, a produção do espaço urbano, né? Como tu tem não, antes, visto essa chegada e a implementação da financiarização, do neoliberalismo no espaço urbano, né? eu vou te dar uma resposta que dá uma costurada só com. Isso é um braço possível de resposta, né? Mas que vai vincular essa questão das commodities com o espaço agrário e o espaço urbano, que está completo, não dá para ter essa lógica ambígua, né? Mas como que uma lei. Porque também quando a gente pensa em Estado, a gente pensa sempre no executivo, né? E o legislativo é que é a grande cilada, né? Às vezes tem aquela lógica do molejão, né? Não era amor, era cilada, né? Agora. no, uma, no governo Fernando Henrique Cardoso, mas enfim, é legislativo, né? Assim. A chamada Lei Candir, já que você falou dos commodities, né? A gente está numa era de comoditização de tudo, até da educação, quando a gente coloca esses rankings e tudo mais, a gente, na verdade, está querendo padronizar tudo para vender, para tornar tudo padronizado para vender como commodity, né? Ampliar essas fronteiras da acumulação. Mas pegando a lógica agrária, né, o espaço agrário, em 1996 foi aprovada a Lei Candir, né, que previa a isenção do pagamento de ICMS sobre as exportações de produtos primários. Ou seja, se eu sou um produtor de arroz, aí no Rio Grande do Sul se produz muito arroz, né? Arroz se come no mundo inteiro. O que eu vou fazer? Num contexto de dólar alto, por exemplo, eu vou pegar o meu arroz e vou vender para o mercado interno, vou vender aí para ser vendido, vou vender para ser consumido pela população brasileira, pela população do Rio Grande do Sul, pagando ICMS e negociando em real, ou eu vou transformar isso aí em commodity e vender no mercado externo sem pagar ICMS e recebendo em dólar. O que eu vou fazer? O que é mais vantajoso para mim, capitalista, que produz o arroz? Não estou falando da produção do MST, que a gente sabe que vai para abastecer a cesta, né, o mercado consumidor interno, ajudando muito, inclusive na regulação de alguns preços, enfim, essas coisas todas, aquela coisa da oferta, demanda, mas enfim, né? A Lei Candir, ela isenta da cobrança de ICMS os produtos primários que vão ser exportados. Então, é um empurrão novamente, depois de 50 anos de industrialização do Brasil, começa em 30 com Vargas, aquela coisa toda, e vem todo o período do nacional desenvolvimentismo e tudo mais, uma preocupação em criar um parque industrial, enfim, né? Em fazer com que o Brasil não seja uma economia primária, necessariamente primária exportadora. Nos anos 90, muito adequado à lógica do consenso de Washington e tudo mais, parece que nos jogam optam, isso que é impressionante, optam, né? Nesse processo de recalibração das leis, essas coisas todas dentro dessa governança neoliberal, né? Optam por fazer leis que, na verdade, nos jogam de novo na divisão internacional do trabalho, no produto exportador de matéria-prima. Óbvio que aí isso é péssimo para a população brasileira, porque se sai arroz do mercado consumidor interno para ser vendido no mercado externo, vai aumentar o preço do alimento aqui no Brasil. E não é à toa, e é isso que acontece, né? E é um incentivo muito grande para a exportação de matéria-prima. Né? E você deixa de cobrar ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Bens e Mercadorias recolhido, né, pelas unidades da federação. O que acontece, então? Como é que isso vai chegar no espaço urbano? Né? Quando
Estado deixa de recolher impostos, e agora o imposto produzido pelo setor primário exportado, ele deixa de ser recolhido. Né? Quando o Estado deixa de recolher impostos, as unidades da federação, dentro do Pacto Federativo, que existe desde a Constituição de 88, onde os municípios têm a obrigação de oferecer determinados serviços e equipamentos públicos, os estados, determinados serviços e equipamentos públicos, a União, determinados serviços e equipamentos públicos. Vamos pegar o ensino médio. Ensino médio é de responsabilidade dos estados, dos governos estaduais. Tem uma porcentagem que a União passa para os governos estaduais que vão aplicar da forma que bem entendem para não romper esse pacto federativo. Quem executa o orçamento no ensino médio, né, nas instituições de ensino médio do Estado, é o governo estadual. Né? Agora, o que falta, o governo de recursos, o governo estadual tem que colocar para dar conta daquele serviço e daqueles equipamentos que precisam existir para que aquele serviço seja oferecido, as escolas, enfim, ou os postos de saúde, ou seja lá o que for, assaltar a rua, precisa de dinheiro. Quando, para beneficiar o agronegócio, agroexportador, se deixa de cobrar ICMS e os estados deixam de receber esse valor, né? O que acontece? Né? Falta dinheiro para uma série de outras coisas, asfaltar a rua, uma série de questões, para administração pública direta. Né? Então, aí que chega no espaço urbano, aí o que acontece? Não é à toa que na década de 90 se instaura, né? E existe até hoje, né? Muito forte, a guerra dos lugares, total e completa, que é essa guerra... enfim, é uma forma de chamar, mas para atrair investimentos produtivos, para tentar gerar emprego, renda, recolhimento de impostos e tudo mais, é quase um processo de humilhação de quem dá mais vantagens para as empresas privadas se instalarem. Então, é muito comum que nessa guerra dos lugares, né, governos estaduais falem: ô Ford, vem aqui que eu não vou te cobrar imposto nenhum, de coisa nenhuma, e eu vou asfaltar tudo e vou te entregar um espaço com toda a infraestrutura feita para você vir aqui se instalar aqui. Sabe... Ou seja, é um acordo de ainda recolher ainda menos, mas para gerar algum tipo de emprego, renda e tudo mais. Então, é um circuito, né, de tiros no pé, que... Pegando só o exemplo da Lei Candir de 97, né, que não por acaso foi aprovada no mesmo contexto das privatizações, né? Qual era uma das maiores produtoras, né, de produtos primários mineradoras? A Vale do Rio Doce, que foi privatizada nesse mesmo contexto, né? E em função disso, só em 1997, se não me engano, ou 98, ela pagou menos impostos do que um supermercado de esquina, porque exportava, né? A estratégia da empresa, né, passava, né, a ser exportação de minério de ferro, de exportação de minérios, quando que antes a Vale ela era uma empresa importante para funcionava como uma espécie de subsídios, né, para a indústria nacional que precisava de minério de ferro para fazer uma série de coisas. Agora, esse minério de ferro, que era produzido por uma empresa pública estatal, né, sempre produzido por empresa pública estatal, tem um compromisso com um projeto de país, de investimento, de políticas públicas, uma série de coisas. Agora, com a privatização, não tem mais compromisso nenhum. Com a Lei Candir, é mais um empurrão ainda para pegar esse minério, em vez de transformar em, sei lá, chapa de aço, não sei aquela coisa que vai entrar como bem de capital na indústria brasileira, né, subsidiado, isso tudo passa a ser exportado e zero compromisso com qualquer política de desenvolvimento econômico e social brasileiro. Né? Então, é um cúmulo do desespero, assim, é o moinho satânico do Polanyi, sabe? Sabe, Carla, que eu estou pensando aqui agora, tava olhando os dados do Plano Safra, né? E o Plano Safra está na casa de 400 bilhões de reais, né? A agricultura familiar, algo em torno de 40 bilhões, né? E eu fui olhar o orçamento da saúde e da educação. E os dois somados não chegam nem perto, não chegam aos 400 bilhões do Plano Safra. Enfim, estou pegando acho que esse exemplo porque me parece que integra essas situações. Você está falando da Lei Candir, por exemplo, né?
além de não ter o recolhimento de impostos, que tu fala, ainda tem um papel do Estado direcionando o orçamento da União em uma frente que não é a frente, por exemplo, da saúde e educação. Ou pelo menos não com as mesmas proporções, assim, né? Sei lá, fiquei pensando muito nisso quando eu te ouvi aqui. Que carrega o Brasil nas costas, na verdade, Uhum. gente, né? Olha só quanto de isenção de impostos e de incentivos o Brasil já deu para o agro desde 90, pegando só 97, não vou nem falar outras coisas antes, né? Mas enfim, quem carrega quem nas costas? É isso aí. Né? Boa pergunta, boa questão. E, Carla, bom, a gente está conversando muito a respeito desse contexto, né, nacional, como isso chega nas nossas cidades. Eu falei um pouco aqui do campo também. Mas, assim, na tua atuação, né, no ensino, na pesquisa e na extensão, como tu enxerga essa realidade que a gente está discutindo no contexto das nossas cidades e da onde tu teve inserido com os teus projetos, né? Como isso se materializa assim, no contexto escolar, como esses modelos em disputa eles estão presentes também na atuação de movimentos sociais, né? Como o teu trabalho, teu ensino, tua pesquisa e extensão que tu realiza te aproximou dessa questão e o que os teus trabalhos revelam, assim? Eu acho que uma das questões, pegando a educação, pegando, enfim, trabalhar no IFRJ me permitiu também atuar no tripé ensino, pesquisa e extensão no ensino básico, né? O que é uma mudança de paradigma muito grande com relação à educação básica brasileira, porque geralmente a educação básica é muito vinculada a ensino, ponto. Né? Uhum. Pesquisa e extensão sempre ficou muito mais para o ensino superior e no IFRJ, enfim, isso também como uma política pública vinculado com um outro compromisso de nação, que pode, a gente sabe que tem todas as críticas, aquela coisa, mas eu sempre acho muito importante a gente nunca esquecer que uma coisa é Estado, outra coisa é governo, e Estado ele envolve executivo, legislativo, judiciário e 3 esferas de poder municipal, estadual e federal, e é uma arena. Né? Então, a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que é a que se inaugura em 2008, né, e que vai dar origem aos IFES, né, que vai promover essa expansão. Hoje a gente tem 661 unidades dessa rede, né, no Brasil todo. É uma rede que leva uma mudança de paradigma na educação básica, que ensina os nossos alunos a partir do ensino médio, e quando, tipo, no Colégio Pedro II aqui, desde o ensino básico, desde o ensino fundamental, perdão, que eles não são só receptores ou reprodutores de conhecimento, eles podem ser produtores de conhecimento, né? Eu acho que eu tenho um pouco de ranço da palavra inovação pela forma como ela tem sido usada, mas isso, se tem alguma coisa positiva em inovação, seria essa fazer os jovens entenderem que eles são produtores de conhecimento, de análise da realidade em que eles vivem. E quando você consegue levar 661 unidades capilarizadas no território, não só nas capitais, né, mas nos interiores, enfim, você consegue ensinar para o aluno, para pegar o campus onde eu trabalhava antes, Pinheiral. Né? Eu nunca tinha ouvido nem falar em Pinheiral antes de ser chamada para Pinheiral. Né? Mas os meus alunos de Pinheiral, eles participam, eles têm condições de participar de pesquisa e extensão e de se ver como sujeitos produtores do conhecimento. Isso é inovar. Né? É você fazer com que ele pode criar. Né? Eu acho isso sensacional. E isso é fruto de uma política que tensiona essa lógica da financiarização e essa lógica neoliberal, porque a lógica da financiarização, que é essa lógica da liquidez, não sei o que lá, é uma lógica sempre curtoprazista. Né? Quem é ensinado, quem pensa com essa cabeça neoliberal, né? Porque isso está presente em todas as... Na educação, a gente é educado... Hoje, como eu falei para você, tem muita gente que acha que educação financeira nas escolas tem que ensinar a fazer investimento. Né? Isso é uma lógica curtoprazista. Né? Eu quero ter o lucro imediato ou o quanto antes de qualquer migalha, porque todo mundo acha também que é investidor, sendo que, na verdade, isso é outra coisa, né? Todo mundo acha que pode ser que é capitalista, né? Por isso, porque consegue comprar uma, sei lá, investir CBD ou alguma coisa aí, né? Mas, enfim,
A lógica financeira e essa lógica, essa educação neoliberal, ela subjetiva nas pessoas uma lógica individualista, né? E uma lógica sempre curtoprazista, né? E não tem como pensar desenvolvimento fazendo todos os tensionamentos que desenvolvimento precisa ter, né? Porque o desenvolvimento que se pensa hoje, né, que a gente pode pensar hoje, né, um desenvolvimento mais vinculado a uma utopia, né, de sociedade, socialmente referenciado, não vinculado a uma agenda conservadora, como foi, né, de 30 a 80, essas coisas todas, mas é possível pensar numa lógica emancipatória de sociedade, né? E isso envolve planejamento de médio e longo prazo. Isso não envolve essa lógica curtoprazista. Então, pegando a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, essa política de 2008, né, que amplia e que leva de forma capilarizada no território brasileiro, através de mais de 661 campi, ensino, pesquisa, extensão e educação de altíssima qualidade para a população nos interiores e para uma população que não teria condições de acessar uma educação de qualidade, uma formação omnilateral, né, uma educação propedêutica e também profissional, essas coisas todas, que tem a ver com políticas emancipatórias, ainda mais num contexto que também a gente precisa entender isso aí associado a diversas outras políticas que emergem nesse contexto. Lei de cotas, que é importante, uma série de leis que vão levar ações afirmativas e vão garantir acessibilidade e uma mudança no perfil da educação, porque a educação ela pode ser boa e ruim, né? Também, né? Se a gente for pegar a educação da Constituição de 1934, era uma educação vinculada com um compromisso. Esqueci o termo agora. Eugênico, né? Estava na Constituição de 34, que ela universalizou a educação de nível fundamental, mas era dever do Estado promover uma educação eugênica. Completamente, né? Eu não gostaria, não foi legal, né? Convenhamos. Não dá, né? Entendeu? Então, esse processo que a gente tem de ampliação, uma educação de qualidade no ensino básico e no ensino superior também, porque você está num campus que surge também dessa expansão do acesso à educação pública gratuita e de qualidade no Brasil, né? Em outros termos, e é um campo, e a educação ela é necessariamente disputa. A gente sabe que tem as forças do retrocesso também, no que diz respeito à disputa currículo, né? Então, como é que eu vejo isso? Isso, não é preciso estar atento e forte, né? Porque tem muita coisa boa que é possível fazer e que já aconteceu, mas que precisa melhorar, óbvio, nenhuma política pública nasce pronta. Né? Ela é cheia de acertos, erros e adequações, e não é uma conquista eterna. Né? A gente pode perder muita coisa, então tem que estar, nesse sentido, pegando a educação, a minha atuação nos IFES, né? Eu acho que, para mim, é uma das políticas mais significativas, assim, pensando nas possibilidades, né, da reconstrução de um estado de bem-estar social, mas em outros termos melhorados, digamos assim, né? Num contexto também da emergência de lutas políticas muito importantes que vão garantir qualidade de vida, diversidade, uma série de coisas, se a gente conseguir manter, né? O princípio ampliar o acesso a isso, né? Os princípios que norteiam e orientam os institutos federais são muito interessantes, né? E a capacidade disso de transformar realidades é incrível, assim, né? Nossa. E assim, mas ao mesmo tempo, eu como funcionária pública era um agente do Estado, estava num aparelho do Estado, né, no campus Pinheiral. Óbvio que quando nasce capilarizado no território, vai se confrontar com frentes com lógicas clientelistas, aquela coisa toda. Então, cada campus também é uma arena de disputa. Assim, nunca foi a paz suprema, né, atuar na educação em qualquer lugar que seja, porque é isso. É uma política que permite uma utopia,
permite, mas é uma utopia que não é dada. É isso, é disputa política sempre, né? Se você tem um compromisso com um ideal de educação socialmente referenciado, tem gente que não tem gente que tem compromisso com outras questões e o clientelismo, essa lógica é muito presente, né? Então, a disputa se dá desde a sala dos professores até os grandes aparelhos do Estado e até as políticas públicas, enfim, é no micro ou macro, né? Sim. Ô, Carla, eu queria te fazer uma pergunta. Eu fiquei pensando aqui ao longo da nossa conversa e, enfim, não vou deixar a oportunidade passar de te perguntar. Tu comentou em vários momentos na tua fala aqui sobre as novas fronteiras de acumulação e tu falou do saneamento, né? E é isso, no contexto onde eu estou inserido, no Rio Grande do Sul, enfim, isso está em pauta, está em voga, assim, de um jeito muito, muito presente, né? A privatização da companhia estadual, que é a Corsã, e inclusive a de Porto Alegre, que é o DEMAI, né? E é muito interessante, assim, porque os discursos, eles me fazem pensar que tem uma financiarização, tem especulação no ato de privatizar, mas ao mesmo tempo está carregado de uma série de outras coisas, assim. Talvez me ajude a pensar um pouco se isso é uma contradição ou não, né? Por um lado, a gente está falando de todo um discurso construído em torno da eficiência. Tem que privatizar porque vai melhorar a eficiência. E a gente está falando, em alguma medida, de um capital produtivo, né? A gente está falando da produção de um serviço, enfim, né? E a transformação das empresas voltadas não à qualidade do serviço, mas, enfim, a produção baseada nesse capital produtivo, né? Mas também a gente está falando de um serviço que ele é monopolista. Não existe duas companhias de água na minha casa, existe uma. Sim. E ela é um mercado monopolista, ou tu tem água daquela empresa ou tu não tem, né? Mas também são empresas que estão dentro do jogo dessa acumulação baseada na financiarização. Todas elas são as empresas que compram e fazem parte das privatizações, estão dentro desse jogo da financiarização, bolsa de valores e tudo mais, né? Produção de dividendos, aquela coisa toda, né? Enfim, parece que a gente pode estar falando de uma nova estratégia de acumulação hegemônica, a financiarização, mas ela também tem esses outros elementos, né? Monopolização, por exemplo, né? Não tem uma aparente contradição aqui, talvez? Não, porque o capitalismo, ele, na verdade, essa história de que o capitalismo ele se regula, a mão invisível do Estado, isso, na verdade, o capitalismo ele não gosta de concorrência, né? As grandes agências, assim. Então, não tem contradição nenhuma. Não existe... esse discurso é um discurso ideologizado, né? De que a mão invisível do Estado ela não prioriza a concorrência, pelo contrário, ela tenta eliminar a concorrência, né? Se for pegar... se gostasse de concorrência, não teria aprovado o último marco do saneamento. Deixa eu fazer um resgate histórico aqui. A nossa Constituição de 88, ela já previa no artigo 75, deixa eu achar aqui, estava com o artigo aqui aberto agora, até eu achar, mas já previa, né, a concessão de... Aqui, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente sobre regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. É o primeiro artigo da nossa Constituição de 88, né, que já coloca empresas privadas podem atuar no serviço público. E aí vai surgir uma série de leis que vão regular isso, a Lei das Concessões de 95, né, que permitem à União, Estados, Distrito Federal e municípios delegar a prestação de serviços públicos e obras públicas mediante licitação a empresas privadas ou consórcios de empresas privadas, enfim, uma série de coisas. A lei de 2004, a 11.079, que permite as PPPs, né, as parcerias público-privadas, e tem uma lei de 2005 que é interessante. Né? 2005 já é importante sempre ficar pensando aí o contexto político, né? Aí tem a lei 11.107 que permite consórcios públicos, né?
E a Lei 11, pegando mais o saneamento, né, mas, enfim, 11.445 de 2007, que permite consórcios públicos e empresas estatais sejam contratadas pela administração pública direta e indireta sem licitação, ou seja, pegar a Corsan ou aqui a SEDAI, quando existia, que foi privatizada, né? Se algum município aqui do entorno, ou enfim, tivesse com dificuldades de oferecer com qualidade saneamento básico, esse município poderia, segundo essa lei de 2007, acionar empresas públicas sem licitação e falar: vocês podem me ajudar? E a empresa, a administração da empresa, enfim, né, avalia se tem condições ou não. Isso é uma coisa excelente. Essa foi uma lei que foi uma conquista, na verdade, também muito discutida na terceira Conferência das Cidades. Desde 2003, né? Aí é importante a gente ver a diferença, o que é possível fazer dentro do Estado, do Poder Executivo, né? Ampliar a participação pública, aprofundar, né, os meios democráticos de participação social na política de Estado, é uma coisa que é possível fazer dependendo do contexto político, se tem vontade política para isso, né? A Conferência das Cidades, que agora retomou, em 2017, não à toa no governo Temer, acabaram as conferências da cidade, né? E é retomado agora, em 2023, a organização das próximas conferências, que é para pensar a trazer, né, agentes públicos, sociais, movimentos sociais, enfim, né, para pensar a organização das cidades brasileiras e debater questões importantes. Essa lei de 11.445 de 2007, que permite, né, que empresas públicas sejam acionadas e contratadas sem licitação, né, para ampliar a oferta de serviços e tudo mais, é uma lei que foi discutida no contexto da Conferência das Cidades, e é uma lei de valorização do serviço público, né? E se preocupada com a ampliação da oferta de serviços e equipamentos públicos, né? E é importante, muito importante destacar isso, que ela foi debatida no contexto de participação democrática, num espaço criado pelo Estado, né? Sobretudo pelos compromissos do Poder Executivo eleito nesses governos, né? De ampliar a participação popular na discussão de temas relevantes à sociedade. E um desses espaços foi a Conferência das Cidades. Isso foi discutido e foi aprovado nesses debates junto à sociedade. Empresas públicas podem fazer isso. E o que é ótimo, porque a empresa pública tem know-how, as empresas públicas, quando não são sucateadas como estratégias para privatização, elas têm condições de oferecer ótimos serviços públicos. Eu pego a Conlurb aqui no Rio, a Conlurb é excelente. Excelente, é uma empresa pública, né? Por isso que é importante a gente não cair nessa história de que a empresa pública ela não é eficiente. Se ela não está eficiente, é porque tem uma estratégia para não torná-la eficiente, né? E aí vem pegando de novo, a Lei Candir está também atrelada a isso, porque quando você não tem recursos públicos, né, através do recolhimento de impostos, você não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem como ofertar serviço e equipamento público de qualidade. Né? São estratégias que são articuladas em diversas escalas, né? Mas, enfim, tem como você ter empresas públicas excelentes. Isso tem a ver com compromissos, né? Isso é política, necessariamente. Não é uma administração técnica, neutra, não existe isso, né? Mas, enfim, aí o que acontece? Em 2020, num contexto de pandemia, com a anulação desde 2017 da Conferência da Cidade, sem participação social, sem coisa nenhuma, foi aprovado o novo marco do saneamento que proibiu a contratação pela administração pública direta, prefeituras, governos estaduais, né, de empresas públicas sem licitação. Ou seja, esse é um exemplo dessa ampliação das fronteiras de acumulação para o capital privado. A partir do momento que você proíbe que empresas públicas sejam contratadas pela administração pública direta para oferecer um serviço que, como elas têm know-how, elas têm, enfim, elas são especialistas nisso, a probabilidade do serviço ser muito bem oferecido é grande, né?
Quando você proíbe as empresas públicas de serem contratadas, você está falando que só a empresa privada vai atuar, só consórcios privados vão atuar. E isso não necessariamente tem a ver com melhoria dos serviços. Pelo contrário, o que a gente vê, o que eu vejo aqui no Rio de Janeiro, depois da privatização da SEDAI, é um aumento das taxas, da cobrança pelo serviço, né? Então, o serviço do saneamento ficou mais caro, não melhorou a qualidade. É muito comum a gente ver bairros inteiros ficarem sem águas e cidades, Pinheiral, onde eu trabalhava. Só esse ano eu já soube de 3 manifestações contra a empresa privada que está atuando lá, do saneamento, né? Porque aumento de tarifa, pela péssima qualidade do serviço exercido. Então, não necessariamente a melhoria na qualidade do serviço, até porque esses consórcios e essas empresas, elas têm um compromisso, sobretudo, com os acionistas. Então, é aquela história, né? Não vou citar o nome de nenhuma aqui, porque eu não quero ser processada, mas a empresa X, que ganhou o consórcio tal, ela tem uma série de acionistas que ela precisa dar o retorno, né? Então, não necessariamente o lucro dela, ela vai investir a grande maioria na ampliação do serviço de saneamento. Muito pelo contrário, o que a gente vê a piora da qualidade do serviço, o aumento das tarifas e o não retorno disso para a população, porque o retorno disso vai para os acionistas, né? Carla, eu acho que a nossa conversa de hoje aqui tem pano para manga, né? Como se diz aqui. E, bom, enfim, agendas de pesquisa a partir de toda a estrutura que tu nos apresentou, assim, de organização dessas ideias, desse contexto histórico e das repercussões, né, territoriais da financiarização, do neoliberalismo e essa relação com o Estado. Acho que nos dão bases assim para pensar muitas coisas, né? E, bom, a gente está chegando na reta final do podcast e eu não posso terminar aqui sem te fazer uma pergunta, que é algo que a gente faz para todos os nossos convidados, né? Que é a seguinte: que conselhos, que sugestões tu pode dar para um jovem pesquisador com interesse nessas temáticas que a gente está discutindo aqui no podcast, né? Por onde que ele pode começar a querer investigar ou seguir pistas que foram apresentadas aqui na nossa conversa, né? E, bom, se tu tem algumas indicações, seja elas de livros, de filmes, de literatura, enfim, aquilo que talvez possam ser referências para quem está iniciando, né? Então, Carla, eu queria te perguntar isso, né? O que tu pode nos sugerir? Olha, eu acho que dica geral, assim, é sempre ficar muito atento, assim, não confundir, não reificar processos. Tipo, porque o neoliberalismo é isso. E aí coloca como se fosse um caminho sem volta, as coisas, tipo, é isso que está acontecendo. Não reificar processos e não transformar arenas em agentes, né? O Estado não é um agente, o Estado é uma arena. A gente precisa a gente só consegue ter um tratamento por um problema, por uma doença, se a gente consegue ter o perfeito diagnóstico, né? Então, não dá para achar o problema disso aqui é o Estado. Mas que Estado? Olha ali. É importante você entender quem atua dentro ou orbitando em torno do Estado. Porque o Estado é meio, é arena, em disputa, né? Eu acho que é sempre importante ficar muito atento a isso, assim. E não reificar processos. Para entender um pouco mais, assim, de uma forma não tão lúdica, mas mais lúdico, porque documentário também não é necessariamente lúdico, né? Mas tem um documentário do Silvio Tendler, que eu acho excelente, assim, que eu passo para os meus alunos sempre, para entender um pouco desse processo de como que o imperativo da lógica financeira se faz cada vez mais presente, né? A liberalização, os agentes, chama Dedo na Ferida. Eu acho esse documentário excelente, assim, excelente, e mostra como que isso aí se espraia, né, nas mais diversas... A gente pensa muitas vezes, mas isso aí é economia, não sei o que lá, isso é muito longe de mim, não, isso está dentro da tua casa, né? Isso está afetando a tua vida agora, em desde o que você come, né? Até aquilo que você acha que escolhe que veste, até aquilo, enfim, o lugar onde você mora, ou enfim, uma série de... o quanto que é cobrado no teu aluguel, o valor, enfim,
Então, esse documentário, eu acho que ele é muito didático, assim, e muito feliz nessa... para entender um pouco desses processos, assim. Não sei o que mais. Acho que o último texto que eu li agora sobre acumulação, financiarização, assetização, que é isso, né, de transformar tudo em ativos financeiros, aí as coisas mais inusitadas que antes não se imaginava, agora vira mais uma frente de expansão, né, das privatizações, enfim, de transformar em ativo financeiro. É um texto da Leda Paulani, que é sobre acumulação, financiarização, rentismo e assetização. Eu acho esse texto também extremamente didático, ele é do ano passado, mas ela foi muito feliz, assim, acho que muito soube explicar de uma forma excelente processos extremamente complexos, assim. Então, enfim, é o que eu consigo pensar agora, Everton. Tá certo, então, Carla. Bom, acho que a gente teve uma baita conversa hoje aqui. Certamente um episódio do nosso podcast extremamente provocador e que vão gerar interrogações, questões, perguntas, provocações em todos aqueles que nos ouviram, né? E, bom, o podcast... Antes de... Claro. Desculpa te cortar, que eu lembrei agora uma coisa que eu queria ter retomado, rapidinho, claro. Já que você perguntou também dessas questões... Eu acho que, para mim, a temática do desenvolvimento sempre foi minha pulga atrás da orelha, desde a graduação, assim, das oportunidades que eu tive de iniciação científica aí na URGS, quando eu fazia a graduação. Isso sempre ficou atrás, minha pulga atrás da orelha, e eu fui puxando esse filme em diversas frentes, assim. E eu acho que é importante, uma questão que é importante, assim, é entender que a importância da questão do planejamento, né, e da atuação dos agentes em diversas arenas, o Estado como uma arena privilegiada de planejamento, né, e que a importância de diferenciar o que é o médio e longo prazo do planejamento, desse curto-prazismo, dessa lógica financeira, dessa lógica neoliberal, né? Eu acho que isso é uma coisa também... planejar no médio e no longo prazo nunca eu vou planejar a indústria, ponto, né? Para você planejar a indústria, como pegando o que foi lá no Nacional Desenvolvimentismo, na década 40 em diante, assim, não se pensava só, vou abrir tais e tais indústrias. Você precisa criar infraestrutura, você precisa gerar energia elétrica, você precisa distribuir energia elétrica, você precisa atuar de uma forma tão multissetorial, né? Na educação, na saúde, na urbanização, nisso, naquilo, para você fazer né? Ter esse resultado desejado. E isso envolve planejamento de médio e longo prazo. Eu acho que assim, considerando que ano que vem, ano eleitoral, a gente vai estar de novo dentro, né, de uma disputa aí de projetos de país e tudo mais. É importante a gente ver quem é que tem projeto de médio e longo prazo, assim, para o país, né? E projeto de... como eu trabalhei nessa rede, e você trabalha também, né, num resultado desse planejamento de médio e longo prazo, né? Porque você expandir sistema público de ensino no país é uma política de médio e longo prazo, é um investimento altíssimo, que mais uma política neoliberal aprovada pelo Legislativo, política de teto de gastos. Se você for ver a agenda neoliberal, ela coloca investimento público em educação como gasto, não como investimento, né? Então, pensando nisso, né, se a gente for ver quem produz pesquisa científica no Brasil, mais de 90% da pesquisa científica no Brasil é produzida nas universidades públicas, isso é importante, né? E nos institutos, enfim, de educação. Isso é planejar no médio e no longo prazo. Isso é ter um projeto de país que está em disputa. Eu não estou falando que está perfeito, que não, tem muito a melhorar e tem muito a ser... por isso que a importância também... eu acho que é importante destacar isso, né? Uma política pública não nasce pronta, ela está em disputa, e é importante, para se disputar uma política pública, para deixá-la socialmente referenciada, isso só se faz de forma coletiva, porque uma das estratégias da neoliberalização também é a subjetivação dessa perspectiva individualista das pessoas. As pessoas estão preocupadas com
com o delas, né, o quanto antes no curto prazo. E projeto de país, projeto de sociedade, a gente só pensa coletivamente, articulado coletivamente, e no médio e no longo prazo. Não é nada para ontem, né? É construção de futuro. Né? Então, eu acho que eu queria tocar nesses temas que eu acho que só assim a gente pensa um país, se a gente quiser um país com o mínimo mais, né, de emancipação, enfim, né? Tá aí, recado dado, né, Carla? Aí, bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui o nosso podcast de hoje, então. Carla, só posso te agradecer por toda a nossa conversa aqui. Tenho certeza que a Carla fica à disposição de todos aqueles que ouviram o podcast, querem tirar alguma dúvida, alguma questão, né? Acho que é muito fácil a gente se encontrar pelas redes sociais, pela AGB, por tantos outros espaços que a gente circula, né? E, bom, Carla, só posso te agradecer por participar aqui do podcast Sem Fronteira. Obrigado por aceitar nosso convite e por tudo que nós tivemos aqui de conversa e de diálogos. Perfeito, eu que agradeço o convite. Bom, eu acho que é importante frisar que o Podcast Sem Fronteira é um projeto de extensão e, como projeto de extensão, ele tem essa intenção de produzir a divulgação científica, de poder conversar sobre temas que são atuais, que são temas fundamentais, enfim, relacionados às questões territoriais, a questões ambientais, enfim. E, como um projeto de extensão, ele é um projeto sem fins lucrativos, né? Então, se você também curtiu o podcast, se você gostou da nossa discussão, nos ajude divulgando um pouco da nossa proposta, do nosso trabalho, compartilhando. Enfim, estamos também à disposição aí para continuar esse diálogo a partir de outras frentes. Bom, o Podcast Sem Fronteira, então, fica por aqui. Até o próximo episódio. Até mais.